O submundo da internet está repleto de materiais conhecidos como creepypasta, arquivos sinistros, que contam relatos de arrepiar a nuca, a respeito de assombrações e dimensões paralelas. Algumas delas apresentam possibilidades de fuga, outras nem tanto. Você com certeza já ouviu falar de lugares como o CTLN das Backrooms, que ficaram famosos nos últimos tempos. Mas existem outros contos assustadores, e que muitos juram ser verdade, escondidos por aí. Desse modo, conhecê-los pode significar uma forma de escapar, caso aconteça com você. Confira. The Slenderman é uma creepypasta criada na comunidade online Submitting Elfu em 2009. Sua história gira em torno de uma figura esguia e sem rosto, conhecida como Slenderman, que é frequentemente retratada como uma entidade paranormal que sequestra crianças. A narrativa começou com a descoberta de fotografias antigas que supostamente mostram os Slenderman se escondendo nas proximidades. Essas imagens incluíam o Slenderman em segundo plano, observando as crianças de longe. A característica mais marcante do Slenderman é a sua alta estatura e falta de características faciais. Desse modo, ele é representado vestindo um terno escuro e com tentáculos que se estendem de suas costas. Dizem que o Slenderman tem a capacidade de se teletransportar e influenciar as mentes das pessoas. Além disso, uma das características mais aterrorizantes da lenda é a forma como o Slenderman escolhe suas vítimas, geralmente crianças. Disse que, após se interessar por uma pessoa, ele a persegue constantemente, aparecendo em fotografias e vídeos antes de eventualmente sequestrá-la. Em 2014, a lenda do Slenderman alcançou manchetes da vida real de maneira perturbadora, quando dois adolescentes esfaquearam um colega de classe em Wisconsin, alegando que queriam agradar os Slenderman. Felizmente, a vítima sobreviveu, mas o incidente destacou a influência que histórias online poderiam ter sobre as pessoas. 2. Jeff Tickler. Menor ou Astmark classe igual. Jeff Tickler é outra famosa creepypasta que se originou na internet. Dessa maneira, a história ganhou popularidade por seu caráter assustador e aterrorizante, além de se tornar um ícone na cultura de creepypasta. Tudo começou com a descrição de um garoto chamado Jeff, um adolescente comum que, após mudar-se para um novo bairro, se vê envolvido em uma série de eventos perturbadores. Nas histórias dessa creepypasta, Jeff é descrito como um jovem com cabelos louros, olhos azuis e uma personalidade inicialmente tranquila. Os problemas começaram quando Jeff e seu irmão mais novo, Leo, foram confrontados por um grupo de agressores escolares. Nesse momento, Jeff é forçado a lutar pela primeira vez e, em um momento de extrema raiva, ele revela uma propensão para a violência. No entanto, a história sugere que Jeff foi provocado a agir dessa maneira. Os eventos culminam em uma festa de aniversário, onde os agressores tentam atacar Jeff e Leo em sua própria casa. Durante o confronto, Jeff é brutalmente ferido e, eventualmente, enlouquece. Segundo relatos, seu rosto foi cortado de orelha a orelha para criar um sorriso permanente e perturbador. Ele também tingiu seu cabelo de preto e cortou suas pálpebras, dando-lhe uma aparência ainda mais sinistra. Após a transformação, Jeff passou a atacar pessoas, geralmente durante a noite, assassinando-as enquanto sussurrava a dormir para suas vítimas antes de matá-las. Sua imagem é frequentemente acompanhada pela fotografia assustadora de um rosto pálido com um sorriso largo e olhos escuros. 3. A história por trás dessa creepypasta se passa em um contexto fictício durante a década de 1940, na União Soviética, e envolve um experimento científico extremamente perturbador. Tudo começou com um relato de um experimento conduzido pelos pesquisadores soviéticos em prisioneiros políticos. Desse modo, esses prisioneiros teriam sido escolhidos para participar de um experimento de privação do sono que, segundo a história, tinha a intenção de descobrir os efeitos de não dormir por longos períodos. 5 prisioneiros foram colocados em uma câmara selada e monitorados por observadores através de janelas de vidro unidirecionais. A partir daí, os pesquisadores forneceram gás para dormir como uma forma de sedativo.
Mas algo deu errado e os prisioneiros recusaram o sono. Com o tempo, a privação do sono começou a causar sérios efeitos psicológicos e físicos nos participantes do experimento. Assim, eles começaram a apresentar comportamentos paranoicos, a gritar e agir de maneiras cada vez mais irracionais. A situação ficou ainda mais intensa à medida que o experimento progredia. Os prisioneiros começaram a mutilar seus próprios corpos de maneiras horríveis, enquanto os pesquisadores observavam impotentes. Logo, a narrativa descreve cenas gráficas e horripilantes das condições dentro da câmara. A conclusão chocante do experimento revela que, após vários dias de privação do sono, os prisioneiros enlouqueceram completamente. Em suma, a história sugere que algo sobrenatural ou inumano pode ter sido desencadeado pelo experimento. 4. Bendromed. Menor ou Astmark classe igual. Bendromed é uma famosa creepypasta centrada em um suposto cartucho amaldiçoado do jogo The Legend of Zelda Majora's Mask para o console Nintendo 64. A história, que combina elementos de terror e videogames, é conhecida por sua atmosfera sinistra e é uma das narrativas mais populares na comunidade de creepypasta. Em resumo, quando um jogador adquire um cartucho usado de The Legend of Zelda Majora's Mask de uma venda online, o vendedor inclui uma nota advertindo de que o jogo foi assombrado por algo chamado bem. O jogador, curioso, ignora o aviso e inicia sua jogatina. Durante o jogo, o jogador percebe coisas estranhas, como eventos inesperados e glitches que não fazem parte da experiência normal do jogo. Além disso, ele encontra um arquivo de salvamento chamado bem e decide substituí-lo por seu próprio arquivo para experimentar o jogo normalmente. Conforme a narrativa se desenrola, o jogador começa a enfrentar eventos cada vez mais perturbadores. Logo, a figura de um personagem chamado Bendromed começa a aparecer no jogo, e mensagens sinistras aparecem na tela. O personagem Ben parece ter uma presença malévola, e o jogo começa a transcender para o mundo real. Então o jogador começa a receber mensagens perturbadoras em seu computador, e a linha entre o jogo e a realidade se torna cada vez mais tênue. A partir daí, elementos de terror psicológico, incluindo vídeos e imagens assustadoras, são incorporados à história para intensificar a atmosfera assustadora. O narrador continua a detalhar sua crescente paranoia e a sensação de que o personagem Ben está de alguma forma afetando sua vida fora do jogo. Já no final, a narrativa sugere que o espírito maligno de Ben conseguiu transcender o jogo e interagir como um jogador na vida. A história da creepypasta começa com um homem adulto, que relembra a sua infância. Desse modo, ele compartilha que quando era criança, teve um amigo imaginário chamado Leoging Jack. Este amigo imaginário era um palhaço com roupas coloridas, cabelos longos e risadas estridentes. Inicialmente, Leoging Jack é retratado como um amigo imaginário amigável que entretém a criança com brincadeiras e risos. No entanto, ao longo do tempo, a natureza de Leoging Jack se revela mais sinistra. Assim, ele começa a incentivar o protagonista a se envolver em comportamentos violentos e perturbadores. O comportamento de Leoging Jack torna-se cada vez mais ameaçador, e o protagonista começa a ficar apreensivo em relação ao seu amigo imaginário. A situação culmina em uma noite assustadora, quando o protagonista acorda para descobrir que seu quarto está em desordem, cheio de mensagens perturbadoras deixadas por Leoging Jack. A história revela que Leoging Jack não é apenas uma criação imaginária, mas uma entidade sobrenatural com intenções malévolas. Nesse sentido, a natureza maligna de Leoging Jack é enfatizada por sua risada incessante e sua aparência ameaçadora.